uma doença silenciosa e que pode ter consequências sérias. A depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Ela não escolhe idade, gênero ou profissão. E os médicos estão entre os profissionais que mais sofrem desse mal. Profissionais com vocação para curar e salvar vidas. Expostos a uma doença silenciosa e muitas vezes devastadora, a depressão. Isso começa a te torturar dia após dia. Comecei a ficar bem desanimado, bem prostrado, assim, eu não saía mais. Pra que a vida, né? O que tá acontecendo? Por que eu tô assim? Nos últimos anos, a depressão tem cada vez mais sido associada a uma expressão inglesa chamada burnout, estado de esgotamento físico e mental, geralmente ligada à atividade profissional. Foi o diagnóstico que recebeu a ortopedista Maria Bach. Um quadro depressivo com burnout. Tem algumas características marcantes, dentre elas a fadiga, falta de vontade e motivação de ir para o trabalho, o estado de desesperança e de despersonalização no caso de não se ver mais naquela atividade ao qual ele está exposto continuamente. A ortopedista foi vencida pela depressão quando ainda fazia residência médica, um estágio obrigatório durante a especialização. Às vezes se reflete no jeito de você lidar com os pacientes, muito estresse, muito cansaço, que você não sabe de onde vem. O estresse e o cansaço que incomodavam a doutora Maria fazem parte do dia a dia de muitos profissionais da saúde. A maioria dos 475 mil médicos em atividade no Brasil tem uma rotina estressante. Atendem em mais de um hospital, fazem plantões prolongados e muitas vezes convivem com a falta de estrutura para um atendimento adequado. O médico muitas vezes está trabalhando muito tempo e ele pensa, bom, se eu não trabalhar esse final de semana eu vou deixar de ganhar o valor de um plantão. E daí ele começa a mudar um pouco a ordem das coisas ali. E é quando começa a colocar a saúde em segundo plano e começa a abrir espaço para o adoecimento. O resultado, muitas vezes, pode ser devastador para a saúde dos próprios médicos. A depressão é hoje uma ameaça real para quem se dedica a tratar e curar pacientes. Pelo menos é o que indica uma pesquisa feita por um instituto que atua em vários países. O resultado é preocupante e atinge quase a metade da classe médica brasileira. De acordo com a pesquisa, 26% dos médicos admitem sofrer de burnout, 8% sofrem de depressão e 11% de burnout associado com depressão. No total, de acordo com a pesquisa, são 45% de médicos com algum problema de saúde mental. Ele é exposto a longas jornadas de estudo e de trabalho. E ele lida basicamente com o sofrimento das pessoas. O médico, em média, trabalha entre 52 e 60 horas semanais, o que é bem acima da média de outras profissões. Patrícia é pediatra e há mais de 20 anos, desde quando começou a estudar medicina, já percebeu que algo com ela não estava bem. Engordei nesse 1 ano e meio, nesses 2 primeiros anos de faculdade, 20 quilos. Entrei com 60 quilos, fui chegar em 80 quilos. A minha mentalidade girava em torno só de querer desistir, largar, ir embora. Na época, a mãe de Patrícia correu atrás de ajuda, mas mesmo tomando medicamentos fortes, nada funcionava. Os sintomas pioraram depois que Patrícia passou a trabalhar em uma UTI pediátrica. Lá, ela descobriu que não estava preparada para lidar com a perda de pequenos pacientes. Você dá uma notícia da morte de um filho para alguém, ver a pessoa cair, ajoelhadas, você tem que literalmente levantar e erguer a pessoa aos prantos ali, né? Então, são cenas muito fortes mesmo. Para quem não tem depressão, já são cenas fortíssimas. E para quem tem depressão, tá com essa problemática interior.
Por várias vezes, nos longos períodos de plantão, Patrícia pensou em pôr fim a tudo. Eu lembro claramente, tinha vezes que eu estava debaixo de uma beliche de um hospital que fica aqui na periferia de São Paulo. Eu ficava ali sentada, com a luz apagada. A enfermagem achava que eu estava estudando, quietinha, ou assistindo distraindo a mente na televisão. Eu estava lá pensando, não está fazendo sentido. Olha só, fiz tudo isso, cheguei até aqui, estou incompleta, estou infeliz. E chegou a passar pela minha mente e parar com aquela dor, aquele sofrimento, aquela falta de sentido na vida. Entre os médicos, a depressão não escolhe especialidades. O doutor Leonardo é nutrólogo e passou a conviver com a depressão justamente quando a prática da medicina roubou todo o tempo que ele tinha. Na época eu fazia plantão, eu fazia 48 horas seguidas. Tinha dia no plantão que eu não almoçava, né? Não jantava, não fazia horário de descanso, tudo para conseguir atender o pessoal direito. E para atender o pessoal direito, o doutor Leonardo se esqueceu da própria saúde. Um erro comum entre os profissionais da medicina. Talvez o médico, por estar nesse papel de sempre ser o servidor, de ser quem está entregando ajuda, cuidando do outro, ele sinta um pouco de dificuldade para aceitar a ajuda dos outros. E muitas vezes inicia o tratamento por conta própria e acaba postergando o tratamento de verdade para a depressão, que ela precisa ser feito com uma outra pessoa. Hoje eu estou feliz. Maria Bach, a ortopedista que abriu esta reportagem, venceu a depressão quando mudou a rotina de trabalho. Ela abriu mão de alguns atendimentos, diminuiu a carga horária e